Muito bem, queridos, estamos aqui para mais um Comente Bíblia, página 1095 da Bíblia em Ordem Cronológica e terminando hoje aqui João capítulo 11. Vamos ao texto. João 11:47 diz: então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Olha aí, se você não viu o vídeo de ontem, nós concluímos falando sobre a ressurreição de Lázaro. Momento em que alguns fariseus que estavam lá creram nele e outros saíram para ir avisar os fariseus sobre o que tinha ocorrido, o que tinha acontecido. Agora, o Sinédrio, a par dessas informações, a informação especificamente da ressurreição do Lázaro, resolve convocar uma reunião para saber o que fazer diante de tais ocorridos. Versículo 47, parte B, ainda diz: o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Ou seja, Jesus aqui ressuscita um homem chamado Lázaro, e agora ele merece morrer. Ele deu a vida para alguém, restituiu a vida para alguém, e os religiosos agora resolveram tirar-lhe a vida. Versículo 54 diz: por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para a região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Queridos, é o seguinte, a inveja, né? A inveja literalmente mata. A pessoa, ela se torna morta e ela quer caçar a vida da outra. Ou seja, eu não tenho como ser você, eu não posso ser como você, eu não tenho o que você tem, então é melhor que você morra. A ideia é essa, já que eu não posso ser como você. É o que eles estavam sentindo aqui com relação a Jesus. Está aí esse homem fazendo sinais e ninguém faz nada. Quer dizer, ele está fazendo sinais miraculosos, sinais que só por Deus é que alguém consegue fazer. Mesmo assim, os caras estão querendo tirar a vida dele. Por que será? Se alguém está operando por Deus, por que não apoiá-lo ao invés de querer tirar-lhe a vida? Essa é a ideia que deveria estar na cabeça daquela gente. Bom, Lucas 17:11 vai falar da cura de 10 leprosos. Então aqui Jesus se retirou para um povoado chamado Efraim, certo? E agora ele está retornando para Jerusalém, só que ocultamente. Esse é o momento em que ele não aparece mais publicamente, ele não anuncia mais a chegada dele em Jerusalém, porque Jerusalém é o centro religioso, minha gente. Então, a partir daqui, a partir da ressurreição de Lázaro, não existe mais esse negócio de Jesus entrar publicamente na cidade de Jerusalém, por causa da perseguição e da resolução do Sinédrio. Eles resolveram matá-lo. Lucas 17:11 diz que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Bom, essa localidade chamada Efraim é no norte, claro. Essa localidade onde ele estava, ele subiu no mapa aí de Betânia, né? Subiu para Efraim. Efraim é o reino do norte antigo, né? Então, quando Jesus agora estava retornando para Jerusalém, passou pela divisa, veja bem, entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, samaritano, estrangeiro. Grave essas duas expressões. Então ele lhe disse:
levante-se e vá, a sua fé o salvou. Meus amados, essa situação é terrível, porque, veja bem, Jesus aqui, ele cura 10 leprosos com uma mera palavra, não diz que ele impôs a mão, não diz que ele fez nada disso. Um deles gritou, tem misericórdia de nós, ou seja, Jesus passou por um leprosário, um local onde as pessoas excluídas ficavam ali, já que estavam com lepra, não podiam ter convivência social com ninguém. E aí, com uma mera palavra, ele acabou, fechou o leprosário. 10 leprosos vão se mostrar ao sacerdote. E aí, o que fez aquele único voltar atrás não foi simplesmente o fato de não ser judeu, não ser israelita, não ter a fé israelita, né, nem ser conhecedor da lei de Moisés. Não, foi realmente aquele sentimento de gratidão que cresceu mais do que o senso normal comum e cresceu mais do que até a medida da religião em seu coração, né? Não, mostrar ao sacerdote, tudo bem, mas nós pedimos a cura aqui e ele nos curou. Eu tenho que ser grato com relação a isso, porque ele não devolveu somente a saúde física, ele devolveu a minha vida social, a minha vida familiar, né? Eu estava isolado disso tudo. E o sacerdote, ele está lá só para reconhecer o que aconteceu, para examinar e declarar, não, realmente você não tem mais lepra. Vá lá e faça a sua purificação, né? Que era uma semana, tá bom? De purificado. Tem lá sobre a lei do leproso, no Levítico, tá bom? Outro ponto que a gente vê aqui, quando Jesus coloca aqui o samaritano, o único que voltou para agradecer, ele depois coloca assim, a não ser esse estrangeiro que voltou. Mas, uma vez eu vou citar aqui, por que samaritano era visto com olhos tão maus e por que até hoje, né, aquela região de Efraim ali não é ocupada por israelita, é por gente estrangeira. Bom, é simples. Desde a época antiga dos reis, na época que o reino era dividido, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte foi levado para a Síria, mas foi em 4 parcelas. Foram as tribos do leste do Jordão, ao leste do Jordão, tribo de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. Depois, as tribos do norte, extremo norte, né, da Galileia, para cima lá, até a região de Tiro, Sidom, ali a fronteira, o Líbano, por ali, foi levado esse povo para lá. Por último, a região de Efraim, que era onde estava o trono do reino do norte, ali em Samaria, né, abaixo da Galileia aí um pouquinho. Esses últimos aí foram levados também. E o rei da Síria, na época, mandou pessoas de várias nações para ocupar aquele espaço. E essas pessoas eram todas idólatras. E porque elas estavam morrendo ali, sendo mortas ali, eles perguntaram o que fazer e foram orientados pelo rei da Síria que cultuassem também ao Deus local, ao Deus de Israel. Eles estavam cultuando a muitos deuses, mas não estavam fazendo cultos ao Deus local. E então eles passaram a cultuar também ao Deus de Israel, e isso porque enviaram lá da Síria alguns sacerdotes, né? Sacerdotes no nível de Acabe e Jezabel. Por isso os samaritanos, eles são tão odiados e tão mal vistos pelos judeus. O pessoal de Jerusalém está no centro religioso, tudo obediente à lei de Moisés. O pessoal de Samaria, além de ser estrangeiro e idólatra, é uma suma de gentios de várias nações, e tipo, o agravante, né? Jeroboão começou fazendo culto ao bezerro de ouro nas fronteiras, nas 2 principais rotas do norte até chegando a Jerusalém. As 2 principais rotas tinha 2 centros de adoração feitos por Jeroboão, para que as pessoas ficassem no reino do norte e não quisessem descer até o templo que é em Jerusalém, o reino do sul. Então, pode ser que Jesus quisesse passar aqui a seguinte ideia: o religioso é tão religioso, parece que se sente tão próximo de Deus, que já não tem a gratidão que deveria ter no coração pelas boas coisas que o Senhor faz. Não é só essa a parte que fica anestesiado na vida daqueles que já têm intimidade com Deus. Não é só falta de gratidão, mas, por exemplo, a ausência de arrependimento. Tá? Você está na presença de Deus, está na casa de Deus, às vezes se torna como os filhos de Eli, que nasceram dentro da casa de Deus e eram filhos do diabo. A questão da intimidade, ela de certa forma, ela cega outras coisas, outras áreas de nossas vidas que deveriam estar funcionando bem e não estão. Bom, vamos ler aqui seguindo, Lucas 17. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre nós ou entre vocês.
Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago cujo brilho virá de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração presente, no caso, né? Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Olha o primeiro sinal que ele está dando. Como nos dias de Noé. E como é que é os dias de Noé? Primeiro, com relação a Deus, ele já estava farto. Tipo, não aguento mais essa perversidade desse povo. Comiam, bebiam. Verso 7, o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando-se em casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás para coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será deixada e a outra levada, tirada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, mas uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. O comentário aqui é simples. Essa vinda definitiva de Jesus, quando ele rasga os céus, isso é o que vai acontecer antes disso, é que tudo vai ficar escuro, as estrelas, o sol, a lua, não vai dar luz. Por isso, em todas as partes do mundo, verão a vinda definitiva do Senhor. Essa é a segunda fase, o arrebatamento da igreja. Isso é antes, tá bom? E ele está falando especificamente da vinda do Senhor, certo? E ele menciona aqui 2 pessoas, Noé e Ló. Preste atenção aqui, uma base para você pensar nisso aqui. Quando se fala da vinda do Senhor Jesus, eu queria só que você observasse essa expressão. O dilúvio só veio depois que Noé estava dentro da arca. A destruição de Sodoma só veio depois que Ló saiu de Sodoma. Ou seja, aqueles que são de Deus não vão ser destruídos, não vão passar por isso aí. Não. Eles vão ser preservados, tá bom? A pessoa, não, mas no Egito aconteceu. Pois é, mas Jesus não cita o Egito aqui, a saída do Egito. Nesse caso aqui, Jesus não cita. Sobre a vida dele, ele cita 2 personagens, Noé e Ló. Tá bom? Então, a ideia é que nós vamos ser preservados desse momento ruim aí. E a outra questão que se deve mencionar é: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Só mencionar aqui comida, bebida e casamento, dar-se em casamento, é fácil você entender. Mas por que parece que esse termo está repetitivo? Casar-se e acasalar-se. É que casar-se ou acasalar-se, o casar-se, dar-se em casamento, dar-se em casamento é dar a mão do seu filho em casamento. Agora, casar-se aqui vem de acasalar-se, ou tomar como parceiro, tomar como parceiro sexual qualquer pessoa de qualquer sexo, idade, ou qualquer animal, qualquer coisa. Acasalar-se é você praticar sexo tomando como parceiro qualquer coisa, ou qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer nível social, de qualquer jeito. É mais ou menos isso que acontecia na época de Noé, e é mais ou menos isso que acontecia na época de Ló, e que a gente está vendo acontecer aí. Então, fique atento. O Senhor disse que a vinda definitiva dele é a definitiva. Estou falando nem do arrebatamento, é a vinda definitiva. Se esse sinal, que é da vinda definitiva do Senhor, se esse sinal já está sendo visto por nós, diante de nossos olhos, então prepare-se. O arrebatamento vai ser já já. Fique com Deus. Amanhã tem mais Comente Bíblia, se o Senhor nos permitir.